pouco é divulgada, é que é o seguinte, havia um problema lá para você, como é que você faz o refreamento dos nêutrons, né? Então, tinha duas hipóteses, ou fazia com água pesada ou fazia com grafite. Eram as duas hipóteses que... Então, como é que você sabe qual é que é melhor? Você calcula a seção de choque. Então, em termo técnico, enfim, você calcula a capacidade de absorção do nêutron por um material. O Heisenberg tinha um estudante que fazia os cálculos e o Fermi tinha o seu estudante que fazia os cálculos também. Então, nesse momento, foi 40, nesse momento ninguém estava mais publicando seus resultados na literatura. Todo mundo fazia secretamente. Você sabe hoje que foi assim. Então, o estudante do Heisenberg fez o cálculo e mostrou que a seção de choque para água pesada era maior do que grafite. Foi um erro que ele cometeu na conta. Foi um erro que... E o estudante do Fermi mostrou que a seção de choque do grafite era maior do que a água pesada. Os Estados Unidos resolveram fazer, então, com o grafite, como moderadores do nêutron. E a Alemanha resolveu fazer com água pesada, porque os dois tinham resultados positivos para um e para outro. Só que estava errado o estudante do Heisenberg. E a Alemanha tinha a sua fábrica de água pesada na Noruega. E quando eles invadiram a Noruega, que ficou lá sob dominação dos alemães, a resistência norueguesa explodiu a fábrica de água pesada. E eles ficaram sem poder produzir material físico fazer a bomba. Então eles iam fazer a bomba, né? O que teria acontecido se eles tivessem feito com água pesada? Não sei. Não sei o que teria acontecido. Qualquer coisa que se diga é meio que especulação. Eu não sou capaz de fazer uma boa especulação em torno disso, né? De qualquer forma, poderia ter uma Hiroshima e Nagasaki, poderia ter uma New York e Washington, né? Então... Ou mais provável, a guerra ia se prolongar por mais 10, 15 anos. Não sei. Porque as condições iam mudar, mas enfim, ninguém sabe. Não sei. Bom, o próprio Einstein ele não se envolveu, né, com o projeto Manhattan diretamente, além de ter incentivado. Não, o Einstein, naquele momento, o Einstein foi um sujeito que explorou quase todas as áreas da física, praticamente, né? Diria que naquela época todas as áreas da física, mas depois dos anos 20 ele se concentrou muito na sua teoria do campo unificado e ele meio que abandonou mesmo a briga dele com o Niels Bohr a respeito da mecânica quântica, né? Ele participava da briga, mas ele não investiu muito. Não investia muito. Mas isso foi muito usado contra ele até para desconstruir dentro da comunidade física a imagem dele. Né? Ele foi considerado de um físico que não seguiu o seu tempo, que ficou para trás, e ele é o excêntrico lá que bota a língua para fora. Mas ele estava envolvido na teoria do campo unificado. Então, na década de 30, o Einstein, o Rutherford também apresenta uma certa falta de clareza com relação às possibilidades da energia nuclear. Em 34 tem uma entrevista à imprensa, uma entrevista coletiva, que o Einstein dá à imprensa em 1934, existe até uma fotografia muito famosa, onde ele diz que é absolutamente idiota quem pensa que se possa fazer um artefato nuclear possível aproveitar a energia nuclear. 1934. Em 38 se descobre a fissão nuclear. Então, o Einstein estava fora do jogo do entendimento da física nuclear naquele período. Não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Então, não tinha fluxo de publicações por causa da guerra, estava tudo muito complicado. Então ele foi convencido, como é que é o nome do é isso que eu estou dizendo, não estou conseguindo me lembrar aqui. Não foi o Szilard, né? Szilard. Léo Szilard. Eu estou com esse nome para se dizer agora. Tudo foi feito pelo Szilard. Aliás, o Szilard fez de tudo. É um articulador. Todo articulador foi perseguido pelo FBI depois, porque o Szilard, quando percebeu, o Szilard fez de tudo. Ele fez o começo e tentou impedir. Segurar os freios, porque ia ser usado contra a União Soviética. Exatamente. Bom, qualquer que seja, de qualquer forma, o argumento dele era que a bomba não precisava ser usada porque os alemães já tinham se entregue e os japoneses podiam ser convencidos a parar, né? Se entregar. Mas os russos não, né? Tarde demais, caiu nas mãos dos uma demonstração psicopatas da Guerra Fria. Pois é, mas enfim, então foi o Szilard que convenceu o Einstein a escrever a carta, as duas cartas, né? Que depois foram apoiados por um monte de físicos importantes e tal na época também, né? Teve apoio de outros físicos. Muitos. Era uma espécie de abaixo-assinado das maiores... Sim. Mas quando foi para impedir o lançamento da guerra, só meia dúzia de físicos assinaram. Ah, bom, isso é. Assim, a parte pacifista dele ele ficou isolado, né? Mas ele já tinha muita força, o que foi funcional. Né? E essa, até aproveitando, a gente meio chegando a vir, um pouco desses anos mais, os anos finais da vida, dos últimos 10, 15, 20 anos, né? Como cientista, como físico, né? Que digamos, ele não fez uma produção expressiva, né? Uma grande novidade importante, talvez até só alguma parte da relatividade geral, mas também já estava mais ou menos dado, né? Ele foi produtivo até o final da carreira, né? Ele tem...
Einstein tem da ordem de 300 artigos. Sim, mas assim, digamos, ele não fez... É aquele negócio também, cobrar que o cara tenha grandes ideias a cada 5 ou 10 anos é ridículo. Mas alguns... Sim, até as grandes contribuições foram no início. O Smolin, que fez um apanhado dele em 2007, na aproximação do ano internacional, né? Mostrando assim que, digamos, começou a ficar oficialmente para as gerações mais novas que as opiniões do Einstein, por estarem desatualizadas e não estar acompanhando o cutting edge, no mais moderno que tinha e tal, então ele passaria a ser uma espécie de... Enfim, não era um bom modelo para física. Então ele fica como o bobão lá que representa outras coisas, valores de pacifismo e tal. Um pouco também esse tipo de contra-imagem ícone, né? Um contra-ícone na comunidade científica. Não aconteceu isso também? Pois é, mas então eu vou contextualizar isso aí. Contestar e contextualizar, né? De fato, o Einstein fez, digamos, as coisas iconográficas da ciência. A última dele foi em 1916, foi a relatividade geral. Em 1917 ele fez uma coisa muito importante que não teve grande destaque na história da ciência, mas hoje, que foram os cálculos que deram origem à descoberta do laser. Quer dizer, a possibilidade de existir o laser foi um cálculo que o Einstein fez, os famosos coeficientes A e B, que o Einstein fez em 1917. Mas isso não ficou como uma grande coisa na história da ciência. Todos os frutos tecnológicos derivados disso... Mas o problema é o seguinte, o Einstein ficou esse tempo todo, que, digamos, que ele não fez grandes coisas e que pode ser um contra-exemplo, mas o problema é que o Einstein enfrentou um problema que até hoje a ciência está enfrentando. A teoria de campo unificado é um problema que olha a quantidade de gente que envolveu. Portanto não há que ficar cobrando muito o fato que ele individualmente não tenha conseguido chegar nisso, que ninguém chegou ainda satisfatoriamente. Ou que tenha cometido erros, né? Que cometeu vários. Sim, mas os erros são naturais na história da ciência. O problema é que quem diz que levanta essa questão é porque não sabe, ou porque tem má fé, ou porque não sabe o que é ciência. Cometer erro na ciência é como perder gol em centroavante, que só perde quem está tentando fazer. Mas e as ondas gravitacionais, não é um outro bom exemplo? Sim, que também é derivado. Quer dizer, nós ainda não demonstramos. É talvez a hipótese científica mais antiga que está sendo perseguida obsessivamente e é cara de demonstrar. Portanto, vai dizer, mas que cientista é esse que não conseguiu isso? Sim, a humanidade inteira não conseguiu ainda. Eu acho fundamental que o Einstein tenha cometido erros, até para deixar essa imagem de que a autoridade ela não conta para nada. E errare humanum est. Claro, não basta uma afirmação ter sido feita pelo maior cientista do século XX, talvez um dos maiores de todos os tempos. Mas esse é um mito pop. O pop é o gênio que está sempre certo. Que, aliás, não foi o Einstein que fabricou, ele só reforçou, né? Tem um professor aqui, um colega bioquímico da FRJ, o Leopoldo Demais, que se dedica muito a ensino de ciência, deve conhecer. Então ele fez uns estudos de opinião entre professores, educadores, civis e crianças para ver o que eles imaginavam, como é que eles imaginavam o cientista. Descobriu uma penetração muito grande desse mito do cientista como uma pessoa meio perdida, desorientada, fora da realidade, excêntrica e tal. E vai buscar as raízes disso, na verdade, no cinema do início do século XX, na literatura, inclusive talvez até antes. O cientista louco é o Frankenstein. De certo modo, ele é um mito da modernidade, né? Depois da Revolução Industrial, metade do século XIX, começa a se elaborar um pouco isso, que é um problema, né? Ele é um obstáculo um pouco para, talvez, motivar os jovens para a ciência, né? Agora, de qualquer forma, acho que isso é o que mais explorado, porque isso estimula o nosso imaginário, né? Talvez o cientista tenha um pouco dessas características, porque vocês que fazem ciência sabem... Acho que estatisticamente sabe que é preciso você ficar um pouco absorto para você realizar, um pouco mais lúdico que o normal, né? E mesmo você precisa ter um certo afastamento das coisas do cotidiano para você aprofundar muito numa questão, quando você se dedica muito a um problema. Eu imagino que em momentos de vida de cada um que faz ciência tenha esse tipo de coisa. Se a pessoa tem uma intensidade muito grande, com mais frequência ele vai ter esse tipo de comportamento. Agora não é assim, né? O Einstein também não era um alienado da realidade, né? Claro que não. Ele sabia muito bem. O Einstein tem vários fatos da história da sua vida, né? Que você percebe claramente que eu estou dizendo que se você quiser ingenuamente pensar que ele, como cientista doido, esse cientista louco, seja o cara alienado da realidade. Ele era um comentarista político respeitado da época, ele era socialista. Isso. Mas, além disso, as coisas práticas. Ele tem vários exemplos. Por exemplo, ele
percebeu com muita antecedência os problemas que ele enfrentaria com o sistema, com os nazistas na Alemanha, com muita antecedência, mais de uma década. Talvez um pouco a experiência dos italianos, que já estavam apanhando um pouco antes. Né? Pode ser, mas aí o Einstein começou a transferir todo o seu dinheiro para a Europa, para fora da Alemanha, muito antes, 10 anos antes de problema. Então, quando começou a ter o problema em 1929, ele já tinha salvo grande parte do dinheiro que ele tinha. Tudo que ele ganhava, ele mandava para bancos no exterior. Portanto, não é um sujeito alienado. Né? Nem um pouco. Tanto que a imagem pública dele era tão alta naquela época que quando se criou o Estado de Israel, na década de 40, ele foi convidado para ser o presidente até para... E vários biógrafos concordam que ele poderia ter perfeitamente sido, se quisesse. Capacidade não faltava. Esse foi então o Fronteiras da Ciência. Hoje falamos brevemente, né, sobre a biografia do Albert Einstein. Aqui tivemos o Carlos Alberto dos Santos, da UNILA, Jorge Kilfield, da Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Lenzon, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.